Emily olhou para a folha de papel em branco à sua frente, os dedos nervosos brincando com a ponta do lápis. A luz fraca do fim de tarde banhava seu quarto em tons suaves de laranja, criando sombras dançantes nas paredes. Mas apesar da tranquilidade do ambiente, sua mente estava em tumulto. Na noite anterior, seus pais, Sarah e David, haviam compartilhado uma notícia que mudaria suas vidas para sempre. A ideia deles se mudarem para a cidade, oferecendo-lhes uma nova casa, ainda ecoava em seus ouvidos como um eco distante. Ela sabia que devia se sentir grata pelo gesto, mas não conseguia evitar o aperto no peito ao pensar nas consequências dessa decisão. Emily era uma jovem de 20 e poucos anos, com os mesmos olhos azuis de sua mãe e o sorriso gentil de seu pai. Ela sempre fora próxima de seus pais, compartilhando com eles todos os altos e baixos da vida. Mas agora, diante dessa mudança iminente, ela se via questionando tudo o que achava que sabia sobre sua família e seu lugar no mundo. Enquanto seus dedos se moviam sobre o papel, Emily tentava dar voz aos sentimentos tumultuados que a assombravam. Ela queria apoiar seus pais em sua decisão, mas também temia o que isso significaria para sua própria independência e liberdade. Era uma batalha interna que a consumia, deixando-a perdida em um mar de incertezas. Emily fechou os olhos por um momento, buscando clareza em meio ao caos de pensamentos. As vozes de seus pais ainda ressoavam em sua mente, reavivando a discussão que haviam tido na noite anterior. "Filha, nós só queremos o melhor para você", sua mãe havia dito, os olhos cheios de preocupação. "Esta mudança será uma oportunidade para estarmos mais perto um do outro, para nos apoiarmos mutuamente." Mas Emily não conseguia ignorar o peso dessa oferta. Ela tinha construído uma vida independente na cidade, com um emprego que adorava e amigos que eram como uma segunda família para ela. A ideia de deixar tudo isso para trás era assustadora. Ao mesmo tempo, porém, Emily se via lutando contra a sensação de culpa que a consumia. Ela sabia o quanto seus pais haviam sacrificado por ela ao longo dos anos, trabalhando arduamente para lhe proporcionar as oportunidades que eles próprios nunca tiveram. E agora, quando finalmente tinham a chance de estar mais presentes em sua vida, ela estava hesitante em aceitar. Sentindo o peso esmagador da indecisão, Emily se levantou de sua escrivaninha e atravessou o quarto até a janela. O sol estava se pondo lentamente no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Era um momento de tranquilidade em meio ao turbilhão de emoções que a consumia. Enquanto observava as nuvens se dissiparem lentamente, Emily tentava encontrar uma resposta para a pergunta que martelava em sua mente. O que ela realmente queria? A resposta, por enquanto, continuava fugindo de seu alcance, deixando-a à mercê das marés turbulentas de seu coração. O céu noturno se estendia sobre a cidade como um manto de estrelas cintilantes, mas para Emily, o brilho celestial só servia para destacar sua própria confusão interior. Ela estava deitada em sua cama, os lençóis macios abraçando seu corpo tenso, enquanto sua mente continuava a girar em torno do dilema que a assolava. Por mais que tentasse, Emily não conseguia escapar das palavras de seus pais. Suas vozes pareciam ecoar nas paredes de seu quarto, lançando dúvidas sobre suas próprias decisões e deixando-a insegura sobre o caminho a seguir. Ela sabia que seus pais só queriam o melhor para ela, mas às vezes parecia que suas esperanças e sonhos estavam em conflito com os dela. Ela se perguntava se era egoísta demais por querer seguir seu próprio caminho, mesmo que isso significasse afastar-se daqueles que mais amava. No entanto, havia uma parte dela que se recusava a ceder à pressão externa. Uma parte que se agarrava teimosamente à sua independência e à liberdade de fazer suas próprias escolhas. Ela não queria se arrepender de não ter seguido seu coração, mesmo que isso significasse enfrentar a desaprovação de seus pais. Enquanto lutava com seus pensamentos tumultuados, Emily sentiu uma mistura de emoções surgindo dentro dela. Havia medo e incerteza, sim, mas também havia uma chama de determinação que se acendia dentro dela. Ela não podia deixar que o medo a paralisasse. Ela precisava encontrar uma maneira de seguir em frente, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. Com um suspiro resignado, Emily fechou os olhos e tentou se acalmar. Ela sabia que não encontraria as respostas que procurava nesta noite, mas esperava que, com o tempo, a névoa de confusão se dissipasse e ela pudesse finalmente encontrar o caminho certo para si mesma. E assim, sob o brilho reconfortante das estrelas, Emily permitiu-se afundar no sono, na esperança de que a manhã trouxesse consigo uma clareza tão necessária. O sol da manhã banhava a sala de estar da casa dos pais de Emily, lançando raios de luz dourada pelas janelas entreabertas. Ela estava sentada à mesa da cozinha, mexendo distraidamente sua xícara de café enquanto aguardava seus pais descerem para o café da manhã.
O som dos passos lentos ecoou no corredor, anunciando a chegada de seus pais. Emily ergueu os olhos para encontrá-los, sentindo uma mistura de apreensão e determinação. Era a hora de enfrentar a conversa que vinha adiando há tanto tempo. Seus pais se sentaram à mesa, trocando olhares preocupados enquanto Emily respirava fundo, reunindo coragem para iniciar a conversa. Quero conversar sobre a proposta de vocês, começou Emily, sua voz soando firme, apesar dos nervos que a consumiam por dentro. Eu sei que vocês acham que é o melhor para mim, mas... Ela foi interrompida pela mãe, cujos olhos estavam cheios de preocupação. Querida, nós só queremos o seu bem. Estamos preocupados com você morando tão longe de nós, especialmente agora que... Ela se deteve, olhando para o marido em busca de apoio, mas Emily já sabia o que ela ia dizer. Especialmente agora que o relacionamento de Emily estava se desgastando. Emily fechou os punhos sob a mesa, sentindo a raiva e a frustração borbulhando dentro dela. Ela não queria ser lembrada de seus problemas pessoais toda vez que tentava ter uma conversa séria com seus pais. Eu entendo suas preocupações, disse Emily, lutando para manter a calma. Mas eu preciso que vocês confiem em mim para tomar minhas próprias decisões. Eu sei o que é melhor para mim, mesmo que não pareça assim para vocês. Seus pais trocaram um olhar silencioso, parecendo atordoados pela determinação de Emily. Eles queriam protegê-la, mas também sabiam que precisavam deixá-la seguir seu próprio caminho. Finalmente sua mãe suspirou, parecendo resignada. Tudo bem, Emily, nós confiamos em você. Se é isso que você quer, nós vamos apoiar sua decisão. O alívio inundou Emily enquanto ela olhava para seus pais, grata por sua compreensão. Ela sabia que a estrada à frente seria difícil, mas estava determinada a seguir em frente, sabendo que tinha o apoio e o amor de sua família ao seu lado. Após a conversa tensa com seus pais, Emily se retirou para o seu quarto, precisando de um momento para processar tudo o que tinha acontecido. Sentou-se na beira da cama, perdida em seus pensamentos enquanto observava a luz suave do sol filtrando pelas cortinas. As palavras de seus pais ecoavam em sua mente, misturando-se com suas próprias dúvidas e incertezas. Ela queria acreditar que estava fazendo a escolha certa ao permanecer na cidade, mas havia uma vozinha dentro dela que questionava sua decisão. Tinha medo de estar deixando seus pais para trás, de decepcioná-los ao escolher seguir seu próprio caminho. E ao mesmo tempo temia que ceder à pressão deles significasse desistir de sua independência e autonomia. Emily fechou os olhos, respirando fundo para acalmar sua mente turbulenta. Ela precisava encontrar uma maneira de conciliar suas próprias necessidades e desejos com os sentimentos de seus pais. Levantou-se da cama e caminhou até a janela, olhando para o horizonte distante. O futuro parecia incerto, cheio de possibilidades e desafios. Mas Emily sabia que acontecesse o que acontecesse, ela estava determinada a enfrentar o futuro de cabeça erguida. Decidiu que precisava conversar com seus pais novamente, desta vez com mais calma e clareza. Queria explicar suas razões de forma mais convincente, mostrar a eles que estava fazendo o que achava melhor para si mesma, mesmo que isso significasse seguir um caminho diferente do que eles haviam planejado para ela. Com esse pensamento em mente, Emily se preparou para enfrentar a conversa que viria pela frente. Ela sabia que não seria fácil, mas estava determinada a fazer tudo o que fosse necessário para encontrar uma solução que fosse satisfatória para todos. Com uma sensação de determinação renovada, Emily saiu do quarto e desceu as escadas, pronta para enfrentar o desafio que a esperava. Na manhã seguinte, Emily decidiu abordar seus pais com uma mente mais clara e um coração aberto. Ela os encontrou na cozinha, onde estavam tomando café juntos, parecendo um pouco tensos depois da discussão do dia anterior. Posso me juntar a vocês? Emily perguntou, tentando soar o mais calma possível. Seus pais trocaram olhares antes de sua mãe, Carol, oferecer um aceno encorajador. Claro, querida, por favor, sente-se. Você gostaria de algo para comer? Emily sacudiu a cabeça, recusando delicadamente a oferta. Ela se sentou à mesa, sentindo um nó se formar em sua garganta enquanto pensava em como começar. Eu queria conversar com vocês sobre o que aconteceu ontem. Emily começou, escolhendo suas palavras com cuidado. Eu sei que estamos em desacordo sobre minha decisão de ficar na cidade, e eu entendo suas preocupações, mas eu quero que vocês saibam que essa não foi uma decisão fácil para mim. Seus pais ouviram em silêncio, observando-a com expressões sérias enquanto ela continuava. Eu amo vocês e valorizo nossa família mais do que qualquer coisa, mas também preciso fazer o que é certo para mim, Emily explicou, sua voz tremendo um pouco. Eu sinto que ainda tenho muito a conquistar aqui na cidade.
e quero ter a chance de seguir meus próprios sonhos e aspirações. Houve um momento de silêncio tenso enquanto seus pais absorviam suas palavras. Então seu pai, John, suspirou profundamente e colocou a mão sobre a dela. Nós entendemos, Emily, ele disse suavemente, seus olhos encontrando os dela com carinho. Nós apenas queremos o melhor para você, mas talvez não tenhamos expressado isso da melhor maneira. Carol assentiu em acordo, parecendo aliviada por finalmente terem a chance de ter uma conversa honesta sobre seus sentimentos. Você sempre será nossa filha, não importa onde esteja ou o que faça, ela disse, sua voz embargada pela emoção. E nós sempre estaremos aqui para apoiá-la, não importa o que aconteça. Emily sentiu uma onda de gratidão e alívio lavar sobre ela ao ouvir as palavras de seus pais. Ela percebeu que, apesar de suas diferenças, sua família sempre estaria lá para ela, e isso significava mais do que qualquer coisa. Com um sorriso trêmulo, Emily se levantou e abraçou seus pais, sentindo-se mais próxima deles do que nunca. Eles ainda tinham muito a resolver juntos, mas, por enquanto, Emily sabia que estavam no caminho certo. Após a conversa franca com seus pais, Emily sentiu um peso sendo tirado de seus ombros. Ela se sentia mais confiante em sua decisão de ficar na cidade e perseguir seus objetivos. No entanto, ainda havia a questão da nova casa que seus pais estavam tentando lhe oferecer. Decidida a abordar o assunto de uma maneira mais construtiva, Emily marcou um encontro com seus pais para discutir os detalhes da proposta. Sentados na sala de estar, Emily começou timidamente. Eu aprecio muito o gesto de vocês de querer me oferecer uma nova casa, mas acho que precisamos ter uma conversa honesta sobre isso. Seus pais assentiram, esperando que ela continuasse. Eu entendo que vocês querem estar mais próximos de mim e me ajudar a construir uma vida melhor, mas a verdade é que ainda não estou pronta para deixar meu apartamento e minha vida aqui na cidade, explicou Emily, escolhendo suas palavras com cuidado. Seus pais pareciam um pouco desapontados, mas compreensivos. Entendo, querida, disse Carol, colocando uma mão reconfortante no braço de Emily. Nós só queríamos oferecer uma opção para você, mas respeitamos sua decisão. John assentiu, concordando com sua esposa. Você sabe que sempre estaremos aqui para apoiá-la, não importa o que aconteça. Emily sorriu, sentindo-se grata pelo amor e apoio de seus pais. Embora ainda houvesse questões não resolvidas entre eles, ela sabia que tinham dado um passo na direção certa. Com um sentimento de alívio e determinação, Emily se levantou e abraçou seus pais. Obrigada por entenderem, ela disse sinceramente. Eu prometo que vou fazer o meu melhor para fazer vocês orgulhosos. Enquanto os três se abraçavam, Emily sentiu uma sensação de esperança e otimismo encher seu coração. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas com o amor de sua família ao seu lado, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse em seu caminho. Enquanto Emily continuava a se ajustar à vida na cidade, os dias passavam rapidamente, marcando a transição das estações. O calor do verão dava lugar às cores vibrantes do outono, pintando as ruas com tons de laranja e dourado. Em uma tarde fresca de outubro, Emily decidiu fazer uma caminhada pelo parque próximo ao seu apartamento. Ela se envolveu com a paisagem em mudança, observando as folhas dançando ao vento e o sol brilhando através dos galhos das árvores. Enquanto caminhava, Emily refletia sobre as recentes conversas com seus pais. Embora tivesse decidido não aceitar a nova casa que eles ofereceram, ela ainda se sentia grata pelo gesto. No entanto, havia uma sensação de inquietação dentro dela, uma sensação de que havia algo mais a ser resolvido. Enquanto seus pensamentos vagavam, Emily notou um movimento no banco à sua frente. Ela parou abruptamente quando reconheceu a figura familiar sentada lá. Era Daniel, seu amigo de infância que ela não via há anos. Daniel, Emily chamou, surpresa ao vê-lo ali. Daniel olhou para cima, seu rosto iluminado por um sorriso caloroso. Emily, que surpresa te ver por aqui. Os dois se abraçaram, o calor da amizade reacendendo após tanto tempo separados. Enquanto se sentavam no banco, Emily e Daniel começaram a conversar, relembrando os velhos tempos e compartilhando histórias de suas vidas desde então. Emily ficou maravilhada ao descobrir que Daniel também estava morando na cidade agora, trabalhando como professor em uma escola local. À medida que a conversa fluía, Emily sentiu-se à vontade ao compartilhar suas próprias preocupações sobre a situação com seus pais. Daniel ouviu atentamente, oferecendo palavras de conforto e apoio. Às vezes, as coisas mais difíceis são aquelas que nos aproximam mais das pessoas que amamos, disse Daniel com sabedoria. Seus pais só querem o melhor para você, mesmo que suas ideias de felicidade sejam diferentes. Emily assentiu, agradecendo a perspectiva de Daniel.
Ela sabia que tinha muito em que pensar, mas por enquanto estava grata pela presença de um amigo que entendia. À medida que o sol se punha no horizonte, Emily e Daniel se despediram, prometendo se encontrar novamente em breve. Enquanto voltava para casa, Emily sentiu uma sensação de calma e clareza se instalar dentro dela. Ela sabia que acontecesse o que acontecesse, tinha pessoas ao seu redor que a amavam e apoiavam, e isso era o suficiente para dar-lhe forças para enfrentar o que viesse pela frente. Enquanto os dias passavam, a tensão entre Emily e seus pais continuava a crescer. Cada telefonema se transformava em uma batalha silenciosa de vontades, com Emily se recusando a ceder à pressão deles para se mudar. Uma noite, depois de uma dessas chamadas exaustivas, Emily decidiu sair para espairecer. Ela caminhou pelas ruas movimentadas da cidade, perdida em seus próprios pensamentos. Ao passar por um parque, ela viu um banco vazio à beira de um lago tranquilo. Emily decidiu se sentar e contemplar a água escura à sua frente, esperando encontrar um momento de paz em meio ao caos de sua vida. Enquanto ela estava lá, perdida em seus pensamentos, Emily viu uma figura se aproximando pela trilha. Era uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos e um ar de serenidade em seu rosto. Aqui, sente-se comigo, disse a mulher gentilmente, indicando o espaço vazio ao seu lado. Emily hesitou por um momento, mas decidiu aceitar o convite. Ela se sentou ao lado da mulher, observando as ondulações suaves na superfície do lago. Você parece preocupada, minha querida, disse a mulher, sua voz suave e reconfortante. Emily suspirou, sentindo um peso se levantar de seus ombros. Ela decidiu abrir-se para a estranha, compartilhando suas lutas com seus pais e a pressão que sentia para tomar uma decisão sobre sua vida. A mulher ouviu atentamente, oferecendo palavras de sabedoria e encorajamento. Ela compartilhou histórias de suas próprias lutas e como encontrou paz ao seguir seu coração, mesmo quando isso significava enfrentar a desaprovação dos outros. À medida que a conversa continuava, Emily começou a sentir uma sensação de clareza se infiltrando em sua mente. Ela percebeu que, embora o amor de seus pais fosse inegável, ela precisava seguir seu próprio caminho, mesmo que isso os desapontasse. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, Emily se despediu da mulher, sentindo-se mais leve do que em semanas. Ela sabia que ainda tinha uma jornada difícil pela frente, mas agora estava determinada a seguir em frente com confiança e convicção. O embate entre Emily e seus pais atingiu um novo patamar. Cada ligação se transformava em um campo de batalha emocional, com palavras ásperas sendo trocadas de ambos os lados. Emily se sentia presa em um ciclo interminável de discussões e desentendimentos, enquanto seus pais insistiam teimosamente em convencê-la a se mudar para perto deles. Em uma noite particularmente tensa, Emily decidiu confrontar diretamente seus pais. Ela os convidou para um jantar em sua casa, determinada a expressar seus sentimentos de maneira clara e firme. Enquanto esperava seus pais chegarem, Emily se sentia nervosa, mas também determinada. Ela sabia que precisava estabelecer limites e defender sua independência, mesmo que isso significasse desafiar as expectativas de seus pais. Quando eles finalmente chegaram, a atmosfera estava carregada de tensão. Emily os recebeu com um sorriso tenso, convidando-os a se sentarem à mesa preparada com cuidado. Durante o jantar, a conversa fluiu de forma tensa e polida. Emily começou a expressar seus sentimentos, explicando por que ela se sentia tão hesitante em abandonar sua vida na cidade natal. Ela compartilhou seus medos e preocupações, assim como seus sonhos e aspirações para o futuro. Seus pais ouviram em silêncio, mas Emily podia sentir a resistência em seus olhares. Eles não estavam dispostos a aceitar as razões de Emily, insistindo que ela estava fazendo um erro ao recusar sua oferta generosa. A tensão atingiu o ponto de ebulição quando seu pai finalmente explodiu, expressando sua frustração e desapontamento com a teimosia de Emily. Ele a acusou de ser egoísta e imprudente, incapaz de enxergar além de seu próprio nariz. Emily se levantou abruptamente da mesa, sentindo as lágrimas de frustração borbulharem em seus olhos. Ela não conseguia suportar mais um momento daquela discussão acalorada. Com o último olhar para seus pais, ela se afastou, deixando-os para trás na sala silenciosa. Enquanto Emily caminhava pela rua escura, as palavras de seus pais ecoavam em sua mente. Ela se sentia dividida entre o desejo de satisfazer suas expectativas e o anseio por autonomia e liberdade. No fundo, ela sabia que precisava encontrar uma maneira de seguir seu próprio caminho, mesmo que isso significasse enfrentar a desaprovação daqueles que amava. Após a intensa discussão com seus pais,
Emily se recolheu em seu quarto, cercada pelo silêncio que só era interrompido pelo som abafado das vozes vindas da sala de estar. Seu coração ainda estava acelerado, e sua mente girava em um turbilhão de pensamentos conflitantes. Sentada à beira da cama, Emily respirou fundo, tentando acalmar os nervos e clarear a mente. Ela sabia que precisava tomar uma decisão sobre seu futuro, mas se sentia sobrecarregada pela pressão e expectativas de seus pais. Olhando pela janela, Emily viu as estrelas brilhando no céu noturno, e uma sensação de calma começou a se infiltrar em seu ser. Ela se lembrou dos sonhos que tinha quando criança, dos lugares que desejava explorar e das aventuras que ansiava viver. Com determinação renovada, Emily se levantou e começou a escrever em seu diário, despejando seus pensamentos e emoções em palavras. Ela sabia que precisava se manter fiel a si mesma e seguir seu próprio caminho, mesmo que isso significasse desafiar as expectativas de seus pais. Depois de terminar de escrever, Emily sentiu um peso sendo levantado de seus ombros. Ela sabia o que precisava fazer. Era hora de ser corajosa e enfrentar seus medos, mesmo que isso significasse enfrentar a desaprovação de seus pais. Decidida, Emily se preparou para uma conversa franca com seus pais. Ela estava determinada a expressar suas necessidades e desejos de forma clara e assertiva, sem se deixar abalar pela resistência deles. Enquanto descia as escadas, Emily sentiu um misto de nervosismo e determinação borbulhando dentro dela. Ela sabia que o que estava prestes a fazer não seria fácil, mas era necessário para que ela pudesse viver a vida que desejava. Ao entrar na sala de estar, Emily encontrou seus pais sentados no sofá, olhando para ela com expressões preocupadas. Ela respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha e começou a falar, compartilhando sua decisão e seus planos para o futuro. À medida que as palavras saíam de sua boca, Emily sentiu um senso de alívio e empoderamento. Ela sabia que estava fazendo a escolha certa para si mesma, independentemente das consequências. Quando ela terminou de falar, seus pais ficaram em silêncio por um momento, processando suas palavras. Então, lentamente, eles começaram a entender e aceitar a decisão de Emily, percebendo que o mais importante era que ela fosse feliz e realizada. Com um sorriso trêmulo nos lábios, Emily abraçou seus pais, sentindo uma onda de gratidão e amor por eles. Ela sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas estava pronta para enfrentar o futuro com coragem e determinação. Naquela noite, depois do confronto tenso com seus pais, Emily caminhou pelas ruas silenciosas da cidade, perdida em seus pensamentos tumultuados. O ar fresco da noite tocava seu rosto enquanto ela tentava processar tudo o que havia sido dito durante o jantar. Ao longo do caminho, ela passou por pontos familiares da cidade, o parque onde costumava brincar quando criança, a lanchonete onde ela e seus amigos se reuniam após a escola. Cada lugar evocava lembranças de uma época mais simples antes das tensões e conflitos com seus pais. Enquanto caminhava, Emily se perguntava se estava tomando a decisão certa ao resistir às pressões de seus pais. Ela se sentia dividida entre o desejo de seguir seu próprio caminho e o medo de desapontá-los. Chegando a um banco no parque, Emily sentou-se e olhou para as estrelas cintilantes no céu noturno. Ela pensou sobre seu futuro e o que realmente queria da vida. A independência e a liberdade eram importantes para ela, mas também valorizava os laços familiares e a conexão com suas raízes. Enquanto refletia sobre suas opções, Emily começou a perceber que não precisava necessariamente escolher entre seguir seus próprios sonhos e manter seus pais felizes. Talvez houvesse um meio-termo, uma maneira de conciliar suas necessidades com as expectativas de sua família. Com essa nova perspectiva em mente, Emily decidiu que era a hora de ter uma conversa sincera e aberta com seus pais. Ela estava determinada a encontrar uma solução que fosse satisfatória para todos, mesmo que isso significasse enfrentar mais desafios e concessões pelo caminho. Com o coração um pouco mais leve, Emily se levantou do banco e voltou para casa. Ela estava pronta para enfrentar o que quer que o futuro reservasse, confiante de que, com paciência e comunicação, poderia encontrar um caminho que fosse verdadeiramente seu. No dia seguinte, Emily acordou determinada a resolver as tensões que pairavam sobre sua família. Ela decidiu que era hora de uma conversa franca com seus pais, onde todos pudessem expressar seus sentimentos e preocupações sem reservas. Ao descer para o café da manhã, Emily encontrou seus pais na cozinha, cada um imerso em suas próprias preocupações. Ela respirou fundo. Reunindo coragem para iniciar a tão necessária conversa. Posso falar com vocês por um momento?
Emily começou, sua voz firme, mas gentil. Seus pais levantaram os olhos para ela, surpresos pela seriedade em sua expressão. Claro, querida. O que está em sua mente? Perguntou sua mãe, seu tom carregado de apreensão. Emily se sentou à mesa, escolhendo suas palavras com cuidado enquanto buscava uma maneira de transmitir seus sentimentos sem causar mais atrito. Eu entendo que vocês querem o melhor para mim, mas tenho que ser honesta sobre como me sinto em relação à mudança que vocês propuseram, começou Emily, desviando o olhar brevemente para reunir coragem. Eu amo vocês e valorizo nossa família e as memórias que compartilhamos aqui em nossa cidade natal. Mas também tenho sonhos e ambições que quero perseguir, e sinto que estar perto de vocês não significa necessariamente viver na mesma cidade. Seus pais ouviram em silêncio, absorvendo suas palavras com uma mistura de surpresa e compreensão. Finalmente seu pai quebrou o silêncio, sua voz suave, mas firme. Nós entendemos, querida, disse ele, colocando a mão sobre a dela com um gesto reconfortante. Nós apenas queremos o melhor para você, mas percebemos que talvez tenhamos deixado nossas próprias esperanças e expectativas obscurecerem seus desejos. Sua mãe assentiu, os olhos marejados de emoção. Nós nunca quisemos fazer você se sentir presa ou obrigada a viver a vida do jeito que imaginamos para você. Você tem o direito de seguir seu próprio caminho, mesmo que isso signifique estar longe de nós. As palavras de seus pais tocaram o coração de Emily, dissipando a tensão que se acumulou entre eles nos últimos dias. Ela sentiu uma sensação de alívio e gratidão por sua compreensão e apoio. Obrigada por entenderem, disse Emily, lutando para conter as lágrimas que ameaçavam cair. Eu quero que vocês façam parte da minha vida, não importa onde eu esteja. E espero que possamos encontrar uma maneira de nos apoiarmos, mesmo que isso signifique estar separados geograficamente. Seus pais sorriam com ternura, seus olhos transbordando de orgulho e amor por sua filha corajosa. Juntos, eles compartilharam um abraço reconfortante, sabendo que, embora suas vidas pudessem tomar caminhos diferentes, seu vínculo familiar permaneceria inabalável. No dia seguinte, Emily decidiu abordar a questão com seus pais de frente. Ela os convidou para uma conversa séria em sua casa, determinada a expressar seus sentimentos e ouvir seus pontos de vista. Sentados na sala de estar, a atmosfera estava tensa. Emily olhou para seus pais, vendo a preocupação em seus rostos. Ela respirou fundo antes de começar. Mamãe e papai, eu quero falar sobre nossa conversa de ontem à noite, começou Emily. Eu entendo que vocês estão preocupados comigo e querem o melhor, mas também preciso seguir meu próprio caminho. Seus pais ouviram em silêncio enquanto Emily explicava suas razões para resistir à ideia de se mudar para perto deles. Ela falou sobre sua carreira, suas ambições e a importância da independência. Seu pai suspirou pesadamente, enquanto sua mãe parecia estar lutando para conter as emoções. Nós só queremos o que é melhor para você, querida, disse sua mãe, sua voz tremendo ligeiramente. Emily assentiu, compreendendo as preocupações deles. Eu sei, e eu aprecio isso. Mas também preciso fazer o que é melhor para mim no longo prazo. A conversa continuou por horas com argumentos sendo apresentados de ambos os lados. Houve momentos de frustração e tensão, mas também momentos de compreensão e empatia. No final, Emily e seus pais concordaram em encontrar o meio-termo. Ela se comprometeu a manter contato regular e visitá-los com mais frequência, enquanto seus pais concordaram em respeitar sua independência e apoiar suas decisões. Enquanto a conversa chegava ao fim, Emily sentiu um peso sendo levantado de seus ombros. Apesar das diferenças, ela sabia que sua família estava lá por ela, não importava o que acontecesse. Com um sorriso cansado, Emily abraçou seus pais, sentindo-se grata pela oportunidade de resolver suas diferenças e fortalecer os laços familiares. Ela sabia que havia desafios pela frente, mas estava determinada a enfrentá-los com coragem e resiliência. Capítulo 13. Tomada de decisão. Os dias seguintes foram marcados por uma reflexão profunda para Emily. Ela passou longas horas considerando as conversas que teve com seus pais e refletindo sobre o que realmente queria para o seu futuro. Enquanto isso, seus pais também estavam ocupados processando suas próprias emoções e pensamentos. Eles se perguntavam se estavam sendo muito exigentes com Emily e se deveriam reconsiderar sua abordagem em relação à proposta de se mudar para perto deles. Emily sabia que precisava tomar uma decisão logo, pois o impasse estava começando a afetar a dinâmica familiar. Ela decidiu que era hora de ter outra conversa com seus pais e compartilhar suas conclusões. Reunidos novamente na sala de estar, Emily começou a falar com calma e clareza. Ela expressou sua gratidão pelo amor e apoio de seus pais, mas também compartilhou sua determinação em seguir seu próprio caminho.
Seus pais ouviram atentamente, absorvendo cada palavra com seriedade. Eles podiam ver a convicção nos olhos de Emily e a força em sua voz. Era evidente que ela havia feito sua escolha. Depois de ouvirem tudo o que Emily tinha a dizer, seus pais trocaram olhares significativos. Finalmente seu pai falou, sua voz calma e firme. Emily, nós entendemos e respeitamos sua decisão, disse ele. Nós apenas queremos que você seja feliz e realizada, não importa onde a vida leve. As palavras de seu pai tocaram o coração de Emily. Ela sabia que tinha feito a escolha certa e estava aliviada por ter o apoio de seus pais, mesmo que não concordassem totalmente com sua decisão. Com um sorriso sincero, Emily abraçou seus pais, sentindo uma sensação de paz e certeza se estabelecer dentro dela. Ela estava pronta para enfrentar o futuro com confiança e determinação, sabendo que tinha o amor e o apoio de sua família ao seu lado. O ar estava carregado de expectativa na casa dos Smith naquela manhã. Emily estava decidida a seguir seu próprio caminho, e seus pais, embora um pouco relutantes, estavam dispostos a apoiá-la em sua jornada. Sentados ao redor da mesa da cozinha, eles discutiram os próximos passos. Emily expressou seu desejo de continuar seus estudos e explorar diferentes oportunidades de carreira, enquanto seus pais ofereciam conselhos e encorajamento. Apesar das diferenças de opinião que haviam surgido, havia um senso de união entre eles. Eles compartilhavam o amor e o respeito mútuos que os uniam como família, e isso era mais importante do que qualquer desacordo. Enquanto conversavam, uma sensação de alívio e otimismo começou a se espalhar pela sala. Eles estavam prontos para deixar o passado para trás e abraçar o futuro com entusiasmo renovado. Depois de terminarem o café da manhã, Emily e seus pais se despediram com abraços calorosos e sorrisos encorajadores. Embora suas vidas fossem agora separadas por distância física, seu vínculo emocional permaneceria inabalável. Enquanto Emily partia em busca de novas aventuras, seus pais ficaram para trás, olhando para o horizonte com esperança e gratidão. Eles sabiam que acontecesse o que acontecesse, sua família sempre estaria unida pelo amor e pelo apoio mútuo. E assim, com corações cheios de esperança e determinação, cada membro da família Smith embarcou em sua própria jornada, prontos para enfrentar os desafios e descobrir as maravilhas que o futuro reservava. E embora o caminho à frente fosse desconhecido, eles caminhariam juntos, lado a lado, ao longo do caminho. Capítulo 15 – Um novo começo. O sol estava se pondo no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa enquanto a família Smith se reunia do lado de fora de sua casa. Era o fim de um capítulo e o início de outro. Emily olhou para trás uma última vez, vendo a casa que sempre considerará seu lar. Ela sabia que estava deixando para trás muitas lembranças preciosas, mas também estava ansiosa para o que o futuro lhe reservava. Seus pais estavam ao seu lado, segurando suas mãos com carinho e orgulho. Eles haviam passado por tantos altos e baixos juntos, e agora estavam prontos para abraçar as oportunidades que surgiriam. Com um sorriso trêmulo, Emily virou-se para enfrentar o horizonte. Ela sabia que havia desafios pela frente, mas também tinha esperança no coração. Ela estava determinada a seguir seus sonhos e criar uma vida significativa para si mesma. Enquanto eles se afastavam da casa, o vento soprou suavemente, como se estivesse sussurrando palavras de encorajamento. Era hora de seguir em frente, de deixar o passado para trás e abraçar o futuro com coragem e determinação. E assim, com passos firmes e olhos brilhando com expectativa, a família Smith partiu em direção ao desconhecido. Eles não sabiam o que o futuro reservava, mas estavam prontos para enfrentar qualquer desafio juntos, unidos pelo amor e pela esperança em seus corações. E enquanto o sol se punha no horizonte, eles sabiam que este era apenas o começo de uma nova e emocionante jornada.